bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Consultoria em Segurança. Eu sou a professora Jaqueline Ferrarese, sou graduada e mestre em Administração, e nós estaremos juntos aí ao longo dos nossos encontros, trabalhando consultoria no campo da segurança pública, que é aqui a nossa área de atuação. Antes de nós irmos para o conteúdo dessa segunda teleaula, que a gente vai tratar hoje sobre o projeto de consultoria, é importante a gente relembrar um pouquinho da ideia, do conceito de consultoria em si, o que ele significa e por que é importante esse estudo aqui para a sua formação profissional. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é que a consultoria, ela vai configurar aí um conjunto de métodos, de ferramentas para solucionar problemas. Ou seja, para solucionar problemas, primeiramente eu tenho que pensar em quais são esses problemas. Então, ela parte da realização de um diagnóstico da situação, seja de uma área específica, seja da organização como um todo, mas a questão central é fazer um diagnóstico, uma análise crítica da situação atual, de como as coisas acontecem e funcionam naquela área ou na organização como um todo, para daí, a partir disso, utilizar de métodos e ferramentas para propor soluções para esses problemas. E lembrando que nós falamos em problemas, mas não em algo pejorativo, como algum problema de fato, mas como situações que precisam ser corrigidas ou que podem ser melhoradas. Às vezes não existe nenhum problema aparente, nenhuma questão específica a ser corrigida, mas existe aí uma falta de desempenho que poderia acontecer, Às vezes a organização poderia ter algum resultado mais positivo e ela não está alcançando esse objetivo ou esse resultado, e aí algumas soluções no dia a dia, alguma melhoria em processo poderia então fazer com que a organização melhorasse em desempenho, trouxesse aí mais resultados efetivos e positivos, tanto para a organização como um todo, como para essa área específica, que aí vai resultar, consequentemente, em ganhos maiores. Mas a questão principal é essa. Às vezes parte de algum incômodo ou até mesmo de uma necessidade de melhoria, de realização de novos planejamentos, pensando em estratégia organizacional, e aí parte desse interesse de realizar esse diagnóstico para propor essas soluções em como resolver ou como minimizar alguns problemas ou melhorar situações. De maneira geral e bem simplista, a consultoria pode ser definida dessa forma, então, como esse processo. Mas ao longo de cada aula, a nossa intenção principal é identificar quais são os principais processos e práticas que envolvem a consultoria de uma maneira geral, para operacionalizar isso. Porque a consultoria, enquanto um processo, ela demanda uma organização, ela é organizada, ela tem processos de início, meio e fim, fases bem estabelecidas. E assim como a gente viu na nossa contextualização do que é consultoria, enquanto definição e principais conceitos, uma das questões principais que a gente precisa se atentar é que a consultoria ela consiste num projeto entregue ao cliente que corresponde a essa solução de problemas. Então, quais são as ferramentas, quais são os mecanismos, os métodos que essa organização, que essa área vai utilizar para solucionar os seus problemas. O consultor, a função dele, de maneira geral, é realizar esse diagnóstico, desenvolver esse raciocínio crítico e analítico sobre a situação, identificar quais são as possíveis formas de resolver isso, construir um projeto com cronograma, custos, questões orçamentárias, de precificação, tudo certinho, com prazos pré-determinados, e entregar isso para o cliente. E quem vai executar, a partir de todas as indicações do consultor, é o cliente. Então, a gente precisa entender o que configura esse projeto que vai ser entregue, com início, meio e fim, com as fases, com a descrição do que precisa ser feito, para que você, enquanto profissional do campo da segurança, seja capaz de realizar esses processos e práticas de consultoria para a sua área, seja para o órgão público de uma maneira geral, seja para um determinado projeto específico da área que você atua, enfim. A gente sabe que existe consultoria interna, consultoria externa, então, de qualquer forma, seja internamente quanto externamente, essa capacidade de organizar um documento que vai mostrar para alguém, no caso o cliente, como ele pode agir para resolver determinadas situações, requer aí uma certa estrutura. E hoje a nossa aula vai tratar essencialmente desse projeto, dessa estrutura, dessas fases, no que vai configurar lá na entrega para o cliente esse projeto, esse documento que vai configurar aí a consultoria de uma maneira geral, que aí depois a prática dela vai aí para um segundo momento, que é o cliente que vai executar as ações que vão estar descritas e explicadas nesse projeto de consultoria. Então vamos comigo para o slide, que a gente hoje, tem a intenção de responder algumas perguntinhas. Então, a gente inicia entendendo o que são projetos, de uma maneira geral, porque em consultoria a gente configura projetos, então a gente precisa entender o que eles são. Por qual motivo a consultoria se aplica a partir de projetos e como estruturar projetos em consultoria no campo da segurança. Então, todos os conteúdos que a gente vai ver hoje vão ser em torno dessa problemática, dessas questões, a fim de a gente perceber como operacionalizar. Porque a gente sabe que, então, a consultoria é esse diagnóstico, é essa análise crítica da situação atual, e aí a nossa intenção, então, é como que eu ofereço, então, esse produto para o meu cliente, que é o projeto de consultoria? Como que eu consigo, então, entregar isso de uma maneira sistematizada e organizada para que ele consiga atingir os seus objetivos? Então, a gente vai entender um pouco sobre esse projeto de consultoria, sua estrutura e como organizá-lo, de uma maneira geral.
Gestão de projetos, em projeto, é importante a gente trazer alguns conceitos iniciais que clarificam o nosso entendimento sobre o que são projetos, né? Como que a gente pode configurar algo como um projeto. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, partindo aí para conceito, para associar ao campo da consultoria, consequentemente, a consultoria em segurança. No slide comigo, a gente inicia, então, trazendo uma definição do Manual de Gestão de Projetos, que é um manual que define, de forma genérica, as melhores práticas a serem utilizadas em gestão de projetos e um framework, que é a estrutura básica para a sua aplicação. Então, de maneira geral, quando a gente fala em gestão de projetos, nós temos um manual que organiza as melhores práticas, as melhores características de um projeto para que eles possam serem, né, gerenciados de maneira efetiva. E aí, esses projetos, eles têm um framework, que é uma estrutura básica de orientação para orientar nessa construção desse projeto, né, do que precisa ser entregue de fato. E aqui, enquanto projeto de consultoria, ele consiste na utilização de metodologias específicas e também, né, de um raciocínio lógico e analítico para a solução de um problema específico. Então, assim como a gente percebe, né, os projetos como algo, quando a gente fala em projeto, a gente já imagina algo com começo, meio e fim, a gente imagina algo sistematizado, metodologicamente formulado, né, que dê a orientação, que indique o que fazer, como fazer. Para o campo da consultoria, a gente entende da mesma forma. O projeto, ele vai organizar ideias, ele tem fases, processos e práticas e visam organizar as ações que precisam ser executadas para a solução desses problemas. A gente pode até associar a ideia de uma receita de bolo mesmo, se a gente for pensar na lógica de ser algo de orientação e de explicação do que precisa ser feito, em que ordem, de que forma. Então, a ideia é um documento orientativo, né? Esse projeto organiza todas as ações e o sequenciamento de ações para que seja passível de ser executado e, consequentemente, de atingir os objetivos propostos. Um projeto, de maneira geral, e assim, consequentemente, o de consultoria, ele tem algumas fases, tá? Então, nós temos fases de um projeto. E ele é dividido em fases, etapas, e também podem se dividir em subfases e subetapas, para dar uma lógica mais de organização, de cronograma, do que precisa ser feito primeiro, o que vem depois. E aí a gente delimita essas fases, etapas, subfases e subetapas de forma que tenha assim, uma hierarquia de ações, digamos assim, né? Uma ordem, um sequenciamento. Então, na teoria, né, de gestão de projetos, a gente delimita as fases como um conjunto de várias etapas. E as etapas a gente configura como um conjunto de atividades, que também podem ser chamadas de pacotes de trabalho. Então, tanto etapas ou pacotes de trabalho vai consistir aí em um conjunto de atividades. Nesse ponto aqui, é importante frisar que quando a gente fala em etapa, muitas vezes a gente confunde com fases, né? Porque a gente tem o início do projeto, a gente vai ver no próximo slide. As fases de um projeto é diferente das etapas de um projeto e às vezes a gente pode confundir. Então, é bem importante entender esses conceitos e a diferença entre eles, porque na organização de um projeto de consultoria isso vai fazer diferença, tá? As fases, que vai ser lá o início, o planejamento, a execução, que eu vou mostrar numa figura aqui na sequência, elas nos dão uma ideia macro de várias etapas em conjunto. E as etapas, elas vão configurar atividades e o mais importante é uma delimitação de início e fim das atividades. Então, a gente tem que se atentar a esse aspecto. Por exemplo, se a gente for pensar no projeto de construção de uma casa, e a gente tem as etapas de construção desse projeto de construção de uma casa, quando nós falamos em etapas, nós estamos falando em um conjunto de atividades e elas delimitam o início e o fim de uma determinada atividade, para daí começar a próxima atividade e ir para a próxima atividade. Então, as etapas, elas têm essa delimitação de ordem, de quando uma começa e de quando uma termina. Isso ajuda também, até mesmo no cronograma de tempo. Vamos pensar na construção da casa. Vamos imaginar as ações de uma maneira bem simplista, tá? Só para a gente entender a delimitação de etapas. Tem a etapa de construção para subir as paredes da casa. Então, essa etapa de subir as paredes da casa vão ter várias atividades ali que precisam ser executadas para subir as paredes. A próxima etapa, por exemplo, poderia ser a construção do telhado. E aí, essa etapa de construção do telhado vão ter várias atividades relativas à construção do telhado. E é importante pensar nisso que, qual que é a ordem? Eu só vou construir o telhado depois que as paredes estiverem prontas. Então, tendo essas etapas bem delimitadas e as atividades que estão dentro de cada etapa, eu consigo me organizar melhor. Porque então eu sei que eu só vou para a etapa do telhado depois que a etapa das paredes, né, com todas as atividades que comportam ali, tiverem sido executadas. E isso me ajuda também no meu cronograma. Porque se eu delimito
que em determinado período de tempo, de prazo do meu projeto, eu tenho que estar com as paredes prontas para ir para a etapa do telhado, eu consigo mensurar se eu estou atrasado, se eu não estou na execução desse projeto, à medida que eu tenho essa delimitação de etapas, né? Delimitar por atividade é mais complexo, então a gente vai colocando em caixinhas, né, as fases que a gente coloca na caixinha da etapa, que a gente coloca as atividades nessa caixinha, para ficar mais fácil de organizar e controlar todo esse processo. Então é importante não confundir justamente esses conceitos, porque eles nos ajudam nessas delimitações. Então eu tenho as fases que são mais macro, eu tenho as etapas que são os conjuntos das atividades e que delimitam a ordem de cada atividade a ser executada, para que então tenha-se essa ideia lógica, né, do que vem primeiro, de quanto tempo eu tenho para executar isso, o que vem logo na sequência, e também eu percebo a interdependência entre as etapas, né? Por exemplo, ainda nessa mesma questão da construção da casa, que eu sei que eu não consigo subir o telhado, posicionar o telhado se a parede não estiver pronta. Então eu tenho essa delimitação, essa relação entre as atividades, que é uma questão super importante também, né, para o projeto ser concluído com êxito. A interdependência e a relação de dependência entre cada etapa, ok? Vamos no slide agora, que eu vou mostrar aquela figura que eu acabei de dizer, que eu ia mostrar sobre as fases do projeto. Então, as fases do projeto, basicamente, são início, planejamento, execução e término. Quando a gente fala em início, é bem autoexplicativo, tá? É aquela ideia de conversar com o cliente, de validar com o cliente as principais questões, porque esse diagnóstico ele vai ser realizado a partir de multimétodos. É conversa com o cliente, é observação direta com relação às atividades realizadas na organização, é a identificação de como as rotinas acontecem a partir da análise de documentos, enfim, são vários métodos que podem ser utilizados. Mas, de maneira geral, a gente passa por uma conversa com o cliente para entender as principais demandas, para daí a campo, né, fazer toda a identificação e validar com ele essa ideia, essa necessidade que ele tem. No planejamento, a gente já tem a estruturação, ou seja, aí já é definido as ações de forma sequencial, em termos do que precisa ser feito, né, em termos de solucionar problemas mesmo. Então, você começa a planejar e estruturar as ações. Na fase de execução, aí nós temos a implantação propriamente dita, que é a colocação da organização direta mesmo e prática de todo esse projeto, né, do que precisa ser feito, que é, no caso, o que fazer, como fazer, de que forma, né, bem explicativo para ser implementado. E a gente tem aí o término, que é a fase final, mas aqui a gente está falando do projeto, tá? Então, esse término aqui, ele diz respeito à entrega do projeto para o cliente e não da solução do problema, porque a solução do problema vai partir das ações que vão ser executadas pelo cliente. Aqui a gente está falando do projeto, do que o consultor vai entregar, que é todo esse diagnóstico, essa indicação de problemas que foram identificados, o como resolver, de que forma que ele vai resolver, tá? E aí, então, teoricamente, é o cliente que vai aplicar. Às vezes, o consultor acompanha esse processo também, tá? Mas aqui a gente está falando do projeto. E a gente tem, durante todo esse processo, o acompanhamento. Esse acompanhamento, ele nada mais é que a indicação de como o cliente vai organizar e controlar as fases do projeto dele, no sentido da execução das ações. O que é controlar? O que é controle? O controle é o comparar o previsto com o realizado. É a ideia de eu saber se eu estou no caminho certo e se eu não estou, identificar o porquê. Você não deixa para saber se você atingiu o seu objetivo lá no final do prazo. Isso torna o seu risco de não conseguir muito maior. Então, a ideia de exercer o controle, de fazer essa comparação constante do previsto com o realizado, te dá maior segurança, te dá uma ideia de estar no caminho para atingir os seus objetivos. Então, o consultor dentro do projeto, ele também tem que indicar como que isso vai ser controlado, como que isso vai ser identificado, né, para que o cliente, na hora que ele for aplicar esse projeto e executar essas ações, ele consiga se autoavaliar e fazer esse controle. Um exemplo bem básico: se você decide comprar um carro em determinado período de tempo e você decide, então, dentro do seu planejamento, que você precisa guardar tanto de dinheiro por mês. E aí, na sua execução, você coloca ali as ações que você precisa executar para ter esse dinheiro sobrando para poder guardar, para poder comprar esse bem. Se você for pensar, então, quais são os seus mecanismos de controle, um bem simples, por exemplo, é a avaliação da sua conta bancária a cada tanto período de tempo. Então, você tem um valor X e, no próximo mês, você vai ter que ter aquele valor X mais o valor planejado para ser guardado. Dificilmente você vai deixar para olhar a sua conta só no final do período que você tem que ter o dinheiro para comprar o carro, porque é muito arriscado. Você pode ter acontecido qualquer imprevisto, né, no meio do caminho, e você não ter esse dinheiro lá no final. Se você controla e faz esse acompanhamento, né, o previsto com o realizado, constantemente, dentro do seu, da forma como você organizou ali para controlar, você tem
as ferramentas para identificar que, nossa, não consegui, não guardei esse dinheiro que eu deveria ter guardado segundo o meu planejamento. Por quê? E aí você identifica a causa e cria mecanismos para a solução. No próximo mês eu guardo, então, o que faltou, ou eu consigo, então, diluir isso para os próximos meses, tenho que replanejar. Então, essa é a ideia do controle, dessa avaliação e comparação constante do previsto com o realizado. E sempre quando a gente fala em projeto, a gente tem que delimitar isso. Como que eu controlo essa ação aqui? Como que eu sei se eu estou indo para o caminho certo? Como que eu sei se eu estou corrigindo se eu estou seguindo o que eu planejei? Então, o acompanhamento é uma questão muito importante que precisa ser delimitada. E às vezes a gente coloca ele lá no final, né? Eu planejo, eu organizo, eu executo e eu controlo. Mas, na verdade, o controle, ele tem que ser feito durante toda a execução das ações, para o seu risco, né, ser menor. Então, de maneira geral, a gente viu fases do projeto e entendemos aí os conceitos de etapas e também a delimitação desses ciclos, né, que vão configurar essa estrutura de uma maneira geral. É importante nesse contexto a gente falar da estruturação desses projetos, porque isso nos ajuda a entender como operacionalizar, porque às vezes fica um pouco abstrato, né? Quando a gente entende as fases, a gente entende o que precisa ser feito, a delimitação de etapas, que eu preciso então fazer um diagnóstico, que eu preciso ter um raciocínio analítico ali crítico para promover soluções, então tem que ser criativo também e pensar como eu resolvo, como eu melhoro essas situações. Mas, além dessa questão que é muito particular do consultor, né, da capacidade criativa dele, das experiências, da aplicação profissional dele sobre esses conteúdos, ele tem que entregar um projeto, né, uma proposta para o seu cliente, para ele identificar, então, o que você, enquanto consultor, está propondo. Então, vale a gente falar mais sobre essa estruturação. Então, vamos para o slide, que a gente traz aqui uma figura que ilustra justamente a fase inicial do projeto. O que ela consiste, para nós conseguirmos entender melhor no que configura mesmo essas ações, né? Como a gente consegue melhorar essas ações. Então, na fase inicial do projeto, basicamente, a gente parte de uma reunião com o cliente para identificar as necessidades, que é muito importante, porque às vezes o consultor ele tem uma linha de trabalho, ele tem lá a sua experiência com relação ao que ele executa na prática, na sua atuação profissional, mas às vezes isso não vai de encontro com a real necessidade do cliente. E ele acaba agindo por conveniência, querendo melhorar situações que às vezes não é a principal necessidade ou demanda do cliente. Então, essa é uma etapa de extrema importância. Aí a gente vai para o draft do escopo, que seria um rascunho dessa solução, né? Você vai, então, descrever minimamente qual seria a proposta. Nós validamos isso com o cliente e aí a gente passa a falar do escopo. Depois, a gente avalia a viabilidade de execução dessas ações para daí a aprovação final. Tudo isso vai configurar o início do projeto e a estruturação. Então, todas essas fases são primordiais para que daí o projeto seja totalmente construído, ok? Tem que passar por essas fases iniciais. Dentro dessa ideia de contextualizar, né, a situação, esse é o primeiro ponto a ser analisado em um projeto, ok? Isso envolve a descrição do macro para o específico. Então, por mais que a consultoria seja sobre uma área, de maneira geral, e não sobre a organização em si, é preciso fazer uma descrição do macro, porque a gente parte de uma visão sistêmica. Tudo está conectado, tudo tem uma relação de dependência um com o outro. Então, é necessário, né, essa avaliação macro para daí ir especificando. Assim como também envolve uma realização, né, de uma breve análise do cenário, porque nós sabemos que as organizações, de uma maneira ampla, elas recebem influência do ambiente externo o tempo todo. Então, o cenário externo, né, a organização também precisa ser previamente, minimamente analisado, porque isso vai interferir no seu projeto. A contextualização correta desse cenário permitirá suportar as justificativas para o projeto, né? Esse olhar ampliado te permite uma visão mais holística do negócio. E a análise desse contexto também facilitará a definição das necessidades do cliente e, consequentemente, do escopo do projeto. Porque envolve planejamento estratégico, visão de longo prazo, o que precisa ser feito. Então, várias questões precisam ser analisadas. Então, não é só olhar área pela área, o problema pelo problema. É essencial essa visão externa e ampla que envolve a organização, né? Do cenário, de uma maneira geral, para te suplantar nas decisões e na formulação de hipóteses para propor, né, essas soluções. Continuando, você definindo o contexto, né, a situação geral ali, de onde partem essa demanda pela consultoria, o próximo passo, então, é determinar a real necessidade do cliente. Principalmente partindo dessa visão sistêmica, às vezes o problema em si nem está naquela área, mas na relação dela com as outras ou em outras atividades. Então, a necessidade do cliente precisa ser muito bem entendida. Isso a gente pode pensar a partir de alguns questionamentos. Qual problema devemos resolver? O que preocupa o cliente? Quem é o cliente, né? Quem vai receber as entregas desse projeto? Quem é o sponsor, que é quem paga a conta? Quem é o cliente, de fato, que vai investir para a solução desses problemas? E identificar aí a relação direta para formular melhor essas possíveis soluções.
Continuando, só para trazer algumas definições para vocês, a gente tem então, a gente às vezes fala aqui na figura, aparece escopo do projeto. Quando a gente fala em escopo do projeto, a gente está falando do draft do escopo, que é um rascunho, mais a validação do cliente. Então, toda vez que a gente falar em escopo do projeto, a gente está falando daquele rascunho que delimita minimamente o que aquele projeto diz, em termos do que resolver, por que resolver, e que isso já passou pela validação do cliente. Então, o escopo vai ser o que delimita o projeto, sendo, então, um dos principais documentos, e daí ele demanda bastante atenção, porque é ele que define, de forma macro, né, o que será feito e não o como, né, mas o que. Ele vai dar o ponto de partida e o ponto de entrada para as ações e para as proposições de soluções. E aí, então, dentro dessa ideia geral, a gente tem a estrutura analítica de projeto, que a gente chama de EAP, então a estrutura analítica de projeto, que é um documento no qual se encontram as atividades a serem executadas, tá? Então, aqui que tem as atividades a serem executadas, na estrutura analítica de projeto. No escopo, tem apenas o que vai ser resolvido a partir desse rascunho aí, dessa estrutura de identificação de necessidades. Na estrutura analítica é que a gente tem as atividades, tá? E aí os objetivos do projeto servem para, juntamente com o escopo, facilitar essa definição da IAP, dessa estrutura analítica do projeto, que é o que de fato vai delimitar as atividades. Então, percebam que são documentos distintos, tá? Quando a gente fala em escopo, nós estamos falando do rascunho, do que partiu daquela análise, daquele raciocínio analítico ali, crítico do diagnóstico, da conversa com o cliente, para a identificação de quais são as reais necessidades, do que precisa ser resolvido. Então, o que vai ser feito para resolver? Isso passa pela validação do cliente e daí que a gente vai para a estrutura analítica do projeto, que vai ser a delimitação do como, né, de quais são as atividades a serem executadas. Então, são processos diferentes. A gente precisa entender um pouquinho dessas delimitações, porque você, enquanto consultor, se você for atuar enquanto consultor na área de segurança, na hora de entregar o seu produto, que vai ser o seu projeto de consultoria, né, seja para formulação de políticas públicas enquanto consultor interno, seja trabalhando com consultoria em segurança externa, a lógica é que você vai ter que estruturar isso, né, enquanto o seu produto ali. Então, é importante entender esses conceitos para, na hora de construir o seu projeto, isso se tornar mais organizado e, consequentemente, facilita o seu trabalho na área de consultoria. Na construção de um projeto de consultoria, nós precisamos falar também da apresentação desse projeto de consultoria, porque são coisas aí que se complementam, né? Você, enquanto consultor da área, aqui no campo da segurança pública, você vai, enquanto consultor, construir um projeto de consultoria com escopo, com estrutura analítica do projeto e precisa apresentar isso enquanto produto do seu trabalho, que é o que vai levar aí o cliente a executar as ações delimitadas no teu projeto para solucionar aqueles problemas, né? Minimizar aquelas falhas e atingir os objetivos que ele deseja. Então, essa apresentação, que é a conversa direta, né, do consultor com o seu cliente para a apresentação do projeto em si e do porquê que ele é importante, o porquê que ele vai levar a tais resultados, né, a partir dos objetivos, isso faz muita diferença. Até mesmo para passar a confiabilidade que o cliente precisa para entender que isso que você está propondo vai levar ele àqueles resultados que ele deseja, né, vai fazer com que ele consiga resolver esses problemas que ele tem. Então, é de extrema importância a gente pensar nessa fase de apresentação. No slide, então, a gente fala um pouquinho sobre esse momento, né, de apresentação do projeto. Então, de maneira geral, ele tem especial importância por estar intimamente ligado à necessidade de convencimento da audiência. Porque se você não consegue convencer no sentido de mostrar que é importante, de mostrar que vai ter resultado, né, para o seu cliente, que é a área, né, de consultoria, quem vai executar, a área de consultoria não, perdão, o cliente, né, a organização em si, que vai colocar em prática ali aquelas ações, elas podem entender que aquilo não é relevante, que aquilo não vai fazer diferença, que aquilo não vai resolver os problemas e não vai colocar em prática. E aí, isso não vai ter relação com o seu trabalho, porque o seu projeto, o seu estudo foi realizado. Foi lá na aplicação prática por parte do cliente que o resultado não foi assertivo. E isso pode ter relação com a fase de apresentação, tá? A apresentação de contexto, escopo e objetivos de projeto é ainda mais importante, pois essas partes influenciam diretamente a decisão de compra de um projeto por parte do cliente, né? De entender que não, isso que você está propondo realmente vai resolver os meus problemas. Essa questão da confiabilidade e de um entendimento que aquilo é importante e precisa ser feito. Então, mais importante, né, se a gente for pensar em quais os aspectos centrais dessa apresentação que a gente precisa considerar, mais importante que a vontade ou predisposição à venda por parte do consultor, né, de mostrar o projeto e vender esse projeto, é a necessidade de se despertar a vontade de compra por parte do cliente, de mostrar que aquilo é importante. Porque vamos pensar que o cliente em si, que é quem vai receber a consultoria, ele pode estar com uma visão
ou tendenciosa ou resistente da situação, de não entender muito bem, né, qual é a questão central daquele problema ou o que impede que os objetivos dele sejam alcançados. E você vai mostrar uma visão que, até então, teoricamente, ele não tem. Então, ele precisa se convencer de que a sua visão está correta. Entende? Então, é um processo um pouco complexo, né? E aí, nessa apresentação, é primordial que a outra parte sinta que a sua opinião é importante e é valiosa. Porque aqui a questão é, você está oferecendo a solução de problemas, né? E principalmente se você é um consultor externo, você vai trazer ali uma visão de fora do negócio, né? E aí você vai propor soluções para problemas daquela organização ou daquela área. E isso precisa estar bem fundamentado. Então, mais do que criar um projeto e mostrar que, olha, é isso que você precisa fazer, que vai resolver e pronto. Não, você tem que ter essa capacidade de convencimento, de mostrar a relevância e a importância daquelas ações, para que a pessoa de fato realize, para que a pessoa de fato faça aquilo que precisa ser feito a partir do seu olhar, né, a partir da sua opinião. Então, por isso que é uma fase aí bem complicadinha, que às vezes a gente não dá muita atenção, né, no sentido de, não, mas eu já estou oferecendo o meu produto. Além disso, você precisa também convencer que essa é a melhor escolha, que essa é a melhor opção, tá bom? Voltando para o quadro, a gente precisa entender também, além, né, dentro dessas questões, desses aspectos centrais da apresentação, algumas questões específicas aí com relação a prazo, a ciclos, né, para organizar melhor isso. Então, por exemplo, ciclo médio para projeto simples, a gente está falando aí de 8 a 12 meses. Para projetos normais, 14 a 20 meses. Projetos complexos, 24 a 36 meses. Então, pensem que é algo complexo, que às vezes pode mexer com a estrutura da organização, com as estruturas de trabalho dessa organização. Então, não é tão simples, né? Nós estamos falando aí de meses que levam até mesmo anos, né? Então, por isso, requer aí uma preocupação, porque você tem que convencer que o sujeito, o cliente, ele vai seguir dentro, né, desse período de tempo. Então, a consultoria ela acaba sendo um processo longo de convencimento, porque exige aí um esforço durante todo esse tempo. E uma dica interessante é a ideia de evitar tecnicismos, né? Porque pense que você, enquanto consultor, tem todo o conhecimento técnico da área e, às vezes, o seu cliente não. E essa linguagem precisa ser adequada, tá? Para evitar aí conflitos e também para permitir que essa fase de convencimento, né, e de apresentação seja assertiva, para evitar aí conflitos de comunicação e permitir que o teu cliente tenha mais confiança e mais entendimento no que ele precisa realizar. Para uma associação entre teoria e prática para assimilar os conteúdos e entender melhor a relação deles com o ambiente, né, organizacional de uma maneira geral. Então, a intenção é entendermos alguns pontos e trazer mais conteúdo também no sentido de assimilar e ampliar o nosso olhar sobre esse conteúdo. Então, vamos comigo para o quadro? E eu quero que você imagine a seguinte situação. Você, enquanto profissional de segurança pública, está integrando uma equipe de trabalho de consultoria em segurança para atender as demandas da sociedade. Após a definição do contexto, o seu próximo passo, então, foi determinar a real necessidade da comunidade local, pensando aí na promoção de solução de problemas. Dentro dessa situação aqui, então, a gente pensa que definiu o contexto, está na fase de identificação da real necessidade. Partindo dessa lógica, né, de fases do projeto, do que precisa ser feito, definidos os contextos e necessidades da comunidade local, você então parte para realizar, confeccionar o termo de abertura desse projeto. Porque tem toda aquela questão de organização, de orçamento, né, de prazo, de tempo. Isso vai ficar cada vez mais claro, né, ao longo dos nossos conteúdos, da disciplina de uma maneira geral, mas a ideia é entender que, partindo de uma definição analítica de um contexto geral, identificou as reais necessidades da comunidade, você vai então confeccionar um outro documento, que é o termo de abertura do projeto. Como que esse termo se compõe? Então, na prática, como seria realizada essa atividade? O que é isso? Esse termo de abertura do projeto, ele configura um documento para orientar, né, para delimitar e gerar a autorização formal para iniciar o projeto em si. Então, ele é mais um documento. Esse termo de abertura do projeto, ele vai abarcar o escopo do projeto, a equipe de projeto e uma relação de hierarquia, de autoridade. Ele define os stakeholders, que significa todas as partes envolvidas. Então, é a comunidade, é o poder público, é a empresa que está ali envolvida também. São os profissionais de segurança pública que vão atuar diretamente. Quem são essas partes envolvidas? Ela vai delimitar também, esse termo, os riscos e limitações do projeto e estabelece a formalização de quando ele vai se iniciar. Mas por onde eu começo, né, para me orientar melhor na construção desse documento? Então, ele responde questões como: o que deve ser feito para atingir o objetivo do projeto? Pensando que o objetivo do projeto vai ser aquelas soluções das necessidades identificadas, aqui na nossa situação, da comunidade local, que demanda por alguns aspectos relacionados à segurança pública. Como deve ser feito? Quem vai fazê-lo? Quando deve ser feito? Então, tudo isso precisa ser respondido nesse termo de abertura, tá?
Mas tá, às vezes ainda está um pouco abstrato. Vamos falar então em termos operacionais. Qual é o formato desse documento? Então, ele vai ter lá um título e descrição do projeto, quem é o gerente, a necessidade e contexto do projeto, os objetivos do projeto, as principais entregas, quais serão os recursos alocados, as partes interessadas, os requisitos, as premissas e restrições e os riscos. Por quê? Principalmente aqui, se nós estamos falando de consultoria em segurança pública, imagine que vai precisar de uma questão orçamentária ali, de um investimento do poder público, não é mesmo? Ele que vai custear essas atividades, ele que vai, então, dependendo do orçamento, né, do investimento necessário, ele que vai validar e vai realmente realizar esse investimento ou não, de acordo com a apresentação do projeto e da demonstração da relevância disso tudo. Então, essa estrutura, essa explicação toda desse termo de abertura é o que dá sustentação para que esse projeto seja colocado em prática ou não, né, que ele seja viabilizado ou não. Por isso que é importante a gente falar dessas questões mais operacionais, mais documentais, porque além dessa questão de realizar um diagnóstico, de identificar a demanda ali da comunidade local que não está se sentindo plenamente atendida em algum aspecto ali relacionado à segurança pública, depois da sua equipe de consultoria realizar todo esse diagnóstico, identificar essas necessidades, isso precisa ser validado. E aí, no caso, em termos de orçamento, de recursos necessários, de prazo, de quem vai estar envolvido ali, em termos de carga horária de trabalho, tudo isso precisa ser documentado para que seja permitido ou não, né? Para que seja posto em prática ou não. Então, é importante a gente identificar esses aspectos para, na hora de realizar o projeto, ele ser bem organizado e estar de acordo aí com as premissas e as relações implícitas, né, na execução dos trabalhos em si, na área de segurança pública. Então, essa foi a nossa situação aí, problema, para associar um pouquinho, tentar ver mais na prática, né, essa questão da aplicação de um projeto de consultoria na segurança. Vamos aproveitar esse momento agora para refletir um pouquinho. Então, vou colocar para vocês aí algumas questões para reflexão que tratam diretamente de tudo que a gente está falando aqui, para realmente a gente pensar e associar com a carreira, com a sua atuação profissional, com as suas rotinas. E aí eu vou deixar uns minutinhos para vocês encaminharem as suas contribuições e eu volto na sequência. Então, vamos comigo lá para o quadro para eu apresentar essas perguntinhas para reflexão. Então, primeiro, o que pode acontecer em um projeto de consultoria se o seu escopo for definido de forma errada? Que o escopo ele vai ser aquele rascunho lá que delimita o que precisa ser resolvido. E se houver mudança do escopo ao longo da implantação do projeto? E se esse o que precisa ser resolvido mudar? Quais os impactos diretos e indiretos de uma mudança de escopo? O que vocês acham? Dentro de tudo isso que a gente está conversando até agora, se a gente for aplicar aí as suas rotinas no campo da segurança, nas demandas, né, que mudam, que a gente está num contexto complexo, mutável, então às vezes foi feito um diagnóstico, foi identificada uma necessidade, foi realizado todo um termo de abertura para buscar a validação para esse projeto ser colocado em prática, mas percebe-se ali que não era essa a real necessidade, ou que essa necessidade mudou. Consequentemente, isso muda o escopo do projeto. Quais são as implicações disso? Então, vou deixar uns minutinhos para vocês pensarem, para vocês mandarem as suas contribuições, e eu volto na sequência para a gente continuar a aula.